Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre o problema da parada, que é um problema clássico na teoria da computação. Ele diz que uma máquina de Turing não pode detectar quando que outra máquina de Turing vai parar. Parece uma coisa assim meio abstrata, que não tem muito sentido, mas a gente vai ver que isso é uma demonstração importante para os limites da computação. O conteúdo desta aula está nas seguintes bibliografias. No livro do Hopcroft, capítulo 9, seção 9.2, e no livro do Sipser, capítulo 4, seção 4.2. Na aula passada, nós falamos da linguagem da diagonalização, que é uma linguagem para a qual não existe máquina de Turing. Nós fizemos uma prova com base numa tabela que enumerava todas as máquinas de Turing e todas as strings que elas reconheciam. E a gente chegou numa diagonal que provava que era impossível existir uma máquina de Turing que reconhece justamente o complemento da diagonal. Por isso o nome da linguagem, linguagem da diagonalização. A LD, ou linguagem da diagonalização, está aqui fora, então, neste nosso desenho aqui da hierarquia de linguagens, ou seja, não existe máquina de Turing. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre aquelas linguagens para as quais existe máquina de Turing. Tá? Só que a gente vai fazer uma divisão entre duas classes. Aquelas para as quais existe uma máquina de Turing que reconhece a linguagem, mas também reconhece as cadeias que não pertencem à linguagem, ou seja, são as máquinas que sempre param, chamadas de decisores, e aquelas linguagens para as quais existe máquina de Turing, mas ela pode entrar em loop nas cadeias que não são pertencentes à linguagem. Essas máquinas são chamadas de reconhecedoras. Tá? Isso está mostrado aí no desenho com a diferença de cores. As máquinas que sempre param, né, estão associadas com linguagens decidíveis ou recursivas. Tá? Estão desenhadas em cinza claro. E as máquinas que são reconhecedoras e que podem entrar em loop são desenhadas em cinza escuro. Tá? E essa é uma distinção importante porque a gente quer, na verdade, trabalhar dentro do que está de cinza claro aí. Tá? A gente vai ver nessa aula um exemplo de uma linguagem que está ali no desenho cinza escuro, ou seja, é uma linguagem Turing reconhecível e não decidível, tá? Ou recursivamente enumerável. A gente vai ver um exemplo de uma linguagem que está aí. Bom, então vamos falar um pouco sobre as linguagens recursivas. Uma linguagem L, ela é recursiva se L é igual a L de alguma máquina M, tá? Tal que se W está em L, M aceita. E se ela aceita, ela para. Se W não está em L, M para. Eventualmente. Embora nunca entre em um estado de aceitação, óbvio, porque senão ela aceitaria. Tá? Essa é a ideia de uma linguagem recursiva, ou seja, sempre existe uma condição de parada para essa máquina que aceita L. Tá? Essa é a nossa noção informal de um algoritmo para um problema decidível. Certo? Então, linguagem recursiva é equivalente a decidível, ou seja, dá para a gente decidir com uma máquina de Turing ela. Tá? E essa é uma definição importante. É muito mais importante a gente ter uma definição entre máquinas de Turing que sempre param e o resto do que uma linguagem que não existe máquina de Turing, como a linguagem LD. Tá? Por quê? Porque na prática, o que a gente quer é isso, a gente quer que uma linguagem seja decidível. Não adianta nada ter uma linguagem que tem uma máquina de Turing, mas ela entra em loop infinito, porque essa linguagem vai ser não decidível do mesmo jeito. Tá? Então a definição de linguagem decidível está aí. Agora vamos falar um pouco sobre alguns complementos, alguns conceitos de linguagens recursivas e linguagens recursivamente enumeráveis. Tá? Lembrando que a gente está assim, então as linguagens recursivas, e aqui tem um conjunto maior que são as linguagens RE, ou recursivamente enumeráveis. Aqui as máquinas de Turing sempre param. Aqui existe máquina de Turing, mas elas entram em loop infinito. Tá? E aqui não existe máquina de Turing. Então a gente vai falar um pouco mais agora sobre esses dois conjuntos aqui. Bom, tem alguns teoremas, né, que são bastante simples de provar e que vão ser úteis nas demonstrações a seguir. O primeiro deles é o seguinte: se L é uma linguagem recursiva,
então o complemento de L também é. Certo? Então essa é a ideia. Então se tiver uma linguagem, o seu complemento também é recursível. A prova é bastante simples. Se ela é recursiva, então existe uma máquina de Turing, né, que reconhece ela e que sempre para, eventualmente, tá? Aceitando ou não a entrada. Mas se eu quiser que essa máquina de Turing reconheça o L complementado, quer dizer, o inverso, basta eu inverter os estados finais. Basta eu inverter a lógica da máquina, obtendo uma máquina MT', né? Eu teria aqui uma máquina, aqui é M, né? Aqui eu teria uma máquina M', por exemplo, e que tem os mesmos estados, o mesmo funcionamento que M, só que de uma forma invertida. Assim que a máquina de Turing M aceita, a máquina M', rejeita, travando. Assim que a máquina M rejeita, a máquina M' aceita. Certo? Então dá para a gente fazer uma transformação de M para M', né, invertendo a lógica do travamento. Né? Como a gente sabe que ambas vão travar, eu inverto a lógica do travamento, trocando os estados de aceitação. Tá? Com isso eu consigo construir uma máquina de Turing para L complemento e que também é decisora. Portanto, provando o teorema. Se L é recursiva, então o complemento de L também é recursivo. Ou existe um outro teorema parecido, tá? E também fácil de provar, que é o seguinte: se L e seu complemento são ambas RE, quer dizer, eu sei que elas são RE, então L e L complemento são recursivas. Faz uma pausa no vídeo para entender o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo o seguinte: eu tenho uma linguagem L que eu sei que ela está aqui. E eu tenho uma linguagem L complemento, quer dizer, a mesma linguagem L complementada que também está aqui. Tá? O conjunto das RS. E aqui dentro são as recursivas. Tá? Eu estou dizendo o seguinte: eu sei, por alguma forma, que eu tenho uma máquina de Turing que reconhece L. Tá? Só que eu não sei se ela trava sempre. Eu sei que existe, mas eu não sei se ela trava. E eu sei que existe uma máquina de Turing que reconhece L complemento. Só que eu não sei se ela trava também. Tá? Então eu sei que existe máquina de Turing para esse caso aqui. Eu estou dizendo que se acontecer isso, na verdade isso é impossível. O que vai acontecer é que ambas vão estar aqui dentro. Tá? É impossível L e L complemento estarem aqui fora sem estar aqui dentro. Tá? Então eu estou dizendo que, como prova desse teorema, tanto L quanto L barra estão aqui dentro e não aqui fora. Ou seja, vou apagar aqui. Tá? Então, esse é o teorema que eu estou dizendo. A prova é bastante simples também, que é o seguinte: ó, se L... Deixa eu apagar aqui o meu desenho para poder fazer a demonstração. Se L é RE, o que significa isso? Existe uma máquina de Turing MT1 que sempre para aceitando a entrada quando ela é uma entrada que pertence a L. Tá? Então, existe uma máquina de Turing 1 que para W que pertence a L. Tá? Eu não sei se ela para quando não pertence. Tá? Pode ser que não, pode ser que ela entre no número infinito. E se L complemento é RE, existe uma máquina de Turing MT2 que para quando... Ficou repetido aqui, né? Para, né? Seria melhor falar assim, ó. Vou fazer aqui. Que para quando... E aqui embaixo também. Quando W não pertence a L. Por quê? Porque MT2 L é a máquina do L complemento. Ou seja, é o complemento da linguagem. Tá? Então, ó, voltando. Eu sei que L é RE. E a definição de RE é essa. Ó. Existe uma máquina de Turing que para quando W pertence a L. Embora possa entrar em loop infinito caso não pertença. E eu sei que L complemento também é RE. Portanto, a mesma coisa se aplica. Ó.
A diferença aqui é que eu coloco um não pertence, porque é justamente a linguagem complementada, que é equivalente a dizer isso aqui, né? W pertence a L barra. Ora, se eu sei essas duas coisas, né, eu sei esse ponto aqui, eu sei esse ponto aqui, basta eu construir uma máquina, vou chamar aqui de MT', que simula MT1 com MT2 junto. Tá? E essa máquina MT', ela vai simular MT1 e MT2 meio que em paralelo assim. E quando a máquina MT1 para aceitando, a MT' para. E quando a máquina MT2 para rejeitando, a MT' para. Portanto, MT' sempre para. Certo? Se a MT' sempre para, a linguagem é recursiva. E pelo teorema anterior, né, que é esse aqui de cima, o complemento também é recursivo. Opa. Certo? Então, essa demonstração é bastante interessante também. Ou seja, se L e seu complemento L barra são ambas RE, então, na verdade, elas são ambas recursivas. Ou seja, existe uma máquina de Turing que para sempre para elas. Bom, sabendo do que a gente viu aí dos teoremas, né, os dois teoremas aí, existem 4 possibilidades apenas. De novo, aí vai pausando o vídeo se você não for entendendo. Tá? As possibilidades são essas. Primeiro, L e complemento de L são recursivas. Ou nem L, nem complemento de L é RE. Ou L é RE, mas não recursiva, e complemento de L não é RE. E a mesma coisa aqui embaixo, invertendo, né? Então, L é RE, mas não recursiva, e o L não é RE. São só essas 4 possibilidades, porque todas as outras são excluídas pelos teoremas anteriores. É impossível, por exemplo, eu ter uma linguagem L que seja RE e o complemento sendo RE, porque daí cairia no primeiro caso, pelo teorema. Tá? Então dá uma estudada aí, dá uma olhada e veja que só tem essas 4 possibilidades. Certo? Não tem como você ter outra combinação de L com seu complemento. Tá? Um exemplo disso. A linguagem LD. A gente provou que ela não é RE. Provei que não existe máquina de Turing para ela, mostrando lá pela diagonal. Tá? Portanto, o complemento de LD não pode ser recursiva. Essa linguagem que complementa LD não pode ser recursiva, porque senão estaria ferindo um dos teoremas aí que eu já mostrei que são verdadeiros. Ou seja, pode até existir uma máquina de Turing para o complemento de LD. Pode acontecer, mas não há garantia de que ela vai parar sempre. Certo? Bom, esses resultados eles são intuitivos, né? Veja como faz sentido. Tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui o PCP, né? Que é o problema da correspondência de Post. Tá? E ele é indecidível. A gente vai mostrar isso ainda, tá? Ou seja, ele não é recursivo. Suponha que eu conseguisse resolver a versão negada do PCP. Ou seja, eu conseguisse encontrar as instâncias do PCP para as quais não existe solução. Bastaria inverter a resposta e pronto, resolvi um problema indecidível. Tá? Então não tem como acontecer isso. Quer dizer, se eu conseguir simplesmente complementar uma linguagem e resolver a versão complementada, por padrão, eu conseguiria fazer a resolução do problema original. Tá? O que é impossível, né? Se a definição de indecidibilidade é justamente essa, não tem como resolver. Tá? Então é uma definição aí conceitual. Bom, agora então vamos ver a nossa linguagem que eu falei no começo da aula, que é chamada de linguagem
universal. Qual que é a ideia? Bom, a gente viu anteriormente, né, em umas videoaulas mais para trás aí, que uma máquina de Turing pode simular um computador, tá, executando um programa armazenado. Aí a gente viu que tem várias fitas, dá para armazenar o programa, dá para ter o rascunho, dá para ter os dados, etc. E se esse programa armazenado for uma máquina de Turing? Tá? Mais especificamente, a gente pode pensar o seguinte: a codificação binária que a gente viu, né, algumas videoaulas para trás, seria usada e colocada na fita. Tá? É possível construir uma máquina de Turing que executa máquinas de Turing codificadas? Tá? Então seria aqui uma máquina de Turing que roda máquinas de Turing. Ela é chamada de máquina de Turing universal. Tá? É como se eu pegasse uma máquina de Turing aqui, tenho a definição dela, codifico ela em string, daquele jeito que a gente já viu. Aí eu pego uma outra máquina de Turing, chamada aqui de MU, que roda essa máquina codificada. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Vou mostrar aqui o esquema. Seria isso daqui, ó, na máquina de Turing universal. Tá? Então essa máquina chamada de MU vai ter M na entrada, ou seja, o código da máquina que eu quero rodar. Aí eu tenho 3 uns separando M da entrada W. Por que 3 uns? Porque o código de M nunca tem 3 uns consecutivos. Tá? Eu falei isso na outra aula. E aí eu coloco a entrada W. E aí essa máquina MU vai simular M, colocando a fita do M numa segunda fita, colocando o estado do M numa terceira fita e um rascunho para fazer cópias e movimentações aí para execução. Tá? Qual que seria o funcionamento da máquina MU? Ela vai examinar a entrada para ter certeza que é um código válido, tá? Ou seja, não tem 3 uns consecutivos, não tem 2 uns consecutivos, e aí vai conseguir saber se é um código válido, ver se os estados estão corretos ali. Aí ela vai inicializar a segunda fita para conter a entrada W, vai inserir 0, que é o estado inicial de M, na terceira fita, e mover a cabeça da segunda fita do MU para a primeira célula simulada. E aí vai procurar na primeira fita, que é o código do M, as transições. Tá? Como que é uma transição? Lembrando lá do código. Uma transição que vai aparecer lá na máquina M vai ser do formato assim, ó, 0 I 1 0 J 1 0 K 1 0 L 1 0 M, que é a definição de delta Q x é igual a P, Y e um sentido S, que pode ser direita ou esquerda. Cada um desses está representado por um número de zeros aqui, repetidos. Tá? Então, essa é uma transição. A máquina MU vai procurar essa transição e ela vai olhar, primeiro, vai procurar na fita 3, que é onde está o estado, o I. Tá? E na fita 2, que é o símbolo X, vai procurar o J, que é onde está a fita da máquina simulada. Tá? E aí, encontrando isso, ela vai mudar o conteúdo da fita 3 para ter um novo estado, ou seja, 0K, vai substituir o 0I, vai procurar na fita 2 e trocar o 0J pelo 0L, e aí vai mover de acordo com o número de zeros aqui. Se tiver 2 zeros, vai para a direita, se tiver um zero, vai para a esquerda. Tá? Ou seja, dá para fazer uma máquina MU que simula completamente cada transição da máquina M, operando dessa forma, ou seja, contando o número de zeros ali e fazendo os movimentos corretamente ali, de acordo com cada definição. Bom, a cada momento que está simulando, se a máquina simulada M não tem nenhuma transição, ou seja, não tem transição definida, significa que M vai travar. E aí MU trava também. E se a máquina M entrar em estado de aceitação, a MU também vai entrar e vai travar aceitando. Ou seja, MU simula M. Tá? No caso aqui eu coloquei MT, né? Então MU vai simular completamente a máquina de Turing qualquer. Ou seja, existe uma máquina universal que consegue rodar outras máquinas de Turing. Então a gente pode assumir que isso é verdade. Isso é uma propriedade interessante das máquinas de Turing que a gente pode assumir. Bom,
a máquina universal, ela aceita como entrada, né? Então, eu tiver aqui a minha máquina MU, o que vai servir de entrada para ela aqui, né? O que vai na fita dela como entrada? Vai ser justamente um par MW, ou seja, eu vou dar para ela uma máquina de Turing para simular e uma entrada para ela rodar, tá? É como se eu estivesse pegando um programa compilado, passando para o SO junto com uma entrada, né? E com uma linha de comando, por exemplo. Quando você roda um programa no SO, no Linux lá, e passa uma linha de comando, você está passando uma entrada. É mais ou menos o mesmo caso aqui, tá? Então eu passo uma máquina de Turing codificada e uma string binária. Em alguns casos, M aceita W, em outros M não aceita W, certo? Então eu tenho a relação entre M e W, M pode aceitar, ou M pode não aceitar W. Certo? Porque é óbvio uma máquina de Turing que vai aceitar ou não aceitar. Bom, o conjunto de todos os pares MW tal que M aceita W é chamado de linguagem universal, ou LU. Tá? Então, repetindo, se eu pegar o conjunto de todos os pares codificados de M e W, tal que M aceita W, eu tenho uma linguagem. E essa linguagem é chamada de LU, tá? Que é uma linguagem universal. Tá? Se eu for tentar analisar a linguagem LU do ponto de vista de um problema, qual é o problema que está embutido nessa linguagem, né? Voltando aí ao paralelo entre problemas e linguagens. O problema é o seguinte: dada uma máquina de Turing M e uma cadeia W, determinar se M aceita W. Tá? Então, essa é a definição de problema associado com a linguagem LU. Tá? Então, imagine essa linguagem LU e esse problema associados. Tá? Determinar que uma máquina M qualquer aceita uma entrada W qualquer é equivalente a, dado um programa de computador, e todas as possíveis entradas e saídas, saber de uma forma automática ou de uma forma algorítmica se o programa funciona como esperado. Pensa bem, eu tenho um programa, eu fiz lá um algoritmo, né, em C, fiz um Quicksort lá em C, por exemplo, e eu quero fazer um outro programa que roda esse Quicksort e determina se a entrada e saída está funcionando corretamente. Ou seja, se toda vez que eu passar uma lista, ele vai ordenar aquela lista. Nunca vai acontecer num problema de entrar loop infinito, por exemplo. Quer dizer, eu teria um verificador automático para todos os programas que conseguem comparar entradas e saídas e terminar sempre travando, aceitando ou não. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte: se fosse possível resolver esse problema, não precisaria ter teste de software. Bastaria usar uma máquina de Turing universal que fosse um verificador automático que poderia testar todos os programas que eu construí. Então, eu forneceria para essa máquina universal, eu teria um programa que testa, né, qualquer programa, e que aí eu não teria problemas de teste de software. Quer dizer, eu não precisaria testar na mão para achar casos problemáticos, para achar bugs. Né? Ou seja, eu teria um testador universal de código que conseguiria, mediante algumas especificações, é claro, testar e determinar se um outro programa está rodando. Tá? Veja, isso é impossível, isso é indecidível. Porque se fosse decidível, a gente não teria aí bugs na nossa vida. Né? Não teria problema no Windows, problema de, por exemplo, aí o foguete Ariane 5, né, que é um caso famoso, que um foguete explodiu, gastou bilhões de euros lá, por causa de um problema de software, por causa de um bug. Tá? Ou seja, a vida de programador seria muito mais fácil, não teria que testar. Bastaria você programar, rodar esse verificador, que é um cara que resolve esse problema aqui. Né? E aí, para cada entrada válida, esse programa testador falaria: opa, está travando a hora que precisa, ou não está travando a hora que não precisa. Tá? Então, eu teria esse testador, não precisaria ficar testando, não teria bugs no sistema. Mas a linguagem LU, ela é indecidível.
Tá? Então, essa aqui é o resumo da história. Não existe um algoritmo para fazer isso. Tá? Ela é indecidível. Mas ela é RE. Então, o que a gente vai provar é que LU ela é RE, mas não recursiva. Tá? Isso que a gente vai mostrar. Ou seja, não existe um decisor, não existe um algoritmo que sempre para. Tá? Então, é isso que a gente vai demonstrar aqui agora. Bom, a gente vai provar o seguinte teorema. LU é RE, mas não é recursiva. E a prova é, na verdade, bastante simples. A gente já fez a prova, na verdade. É só retomar aqui os teoremas que a gente já viu. A gente sabe que MU existe. Tá? Eu mostrei aqui, bem por cima, que é possível construir uma máquina de Turing que simula a execução de uma outra máquina de Turing e que trava sempre que a máquina de Turing original travar. Tá? Então, dá para fazer uma máquina que reconhece LU. Certo? Portanto, LU é Turing reconhecível, que é equivalente a dizer, né, que é RE. Agora, vamos fazer o seguinte. Né, vamos provar que ela não pode ser recursiva. E para provar, vamos supor. Suposição. LU é recursiva. Ou seja, eu estou dizendo que existe uma máquina de Turing e ela sempre trava. Tá? Essa é a suposição que eu estou fazendo. Se LU é recursiva, o complemento de LU também é recursivo, certo? A gente fez isso através de um teorema agora de pouco. Ou seja, existe uma máquina de Turing chamada M, ao invés de ser MU, vou chamar de MNU, tá? Que aceita o complemento de LU, tá? Porque ela é recursiva, então existe uma máquina que aceita o complemento de LU, vou chamar ela de MNU. Tá? Vamos supor que existe, então, MNU, tal que a linguagem dessa máquina MNU é o complemento de LU. Ou seja, dado uma entrada, né? Eu dou uma entrada aqui, ó, uma máquina de Turing qualquer, e uma entrada W, MNU aceita se M rejeita W. Ou seja, a máquina MNU justamente inverte a aceitação. Tá? E ela rejeita se M aceita W. Certo? Ou seja, uma máquina que aceita quando a M rejeita e rejeita quando a M aceita. Então, ela simula invertendo a resposta. Certo? Ora, se existe essa máquina MNU, vamos supor que eu vou pegar e atribuir como entrada o par WW para MNU. Tá? Então, eu vou fazer a máquina MNU rodar sobre uma máquina que é a mesma entrada e a mesma máquina. Na verdade, então, teria que ser M,M. Tá? Eu vou passar M,M para MNU. Então, eu passo a máquina e o código dela como entrada. Certo? Então, o que isso significa? Se essa máquina MNU consegue, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir mais. Ela consegue decidir, né, uma entrada desse tipo, quer dizer, eu passo uma máquina qualquer e o seu próprio código como entrada, essa máquina MNU é bastante poderosa. Tá? Significa que a máquina MNU detecta quando M rejeita a si mesmo quando entrada e detecta quando M aceita a si mesmo quando entrada. Certo? Ou seja, MNU reconhece
e consegue decidir quando uma máquina aceita a si mesma. O que a gente já viu, que é a linguagem LD. Eu já falei isso, a linguagem LD é justamente isso. É quando uma máquina consegue, rodando com ela mesma como entrada, travar e aceitar. Tá? Na verdade, complementado. Né? Então, MNU é uma linguagem que supostamente reconheceria LD. Isso é possível? Não pode. É impossível. Por quê? Porque LD a gente já mostrou que é não RE. A gente já fez essa prova. É a videoaula anterior aí. Tá? Portanto, não pode ser essa linguagem. Portanto, MNU não existe. Se MNU não existe, então a nossa suposição é falsa. Ou seja, achei uma contradição. Portanto, LU não é recursível. Tá? Se ela não é recursível, então a gente combina o que a gente sabe. LU é RE e LU não é recursível. Certo? Que é justamente o começo da aula aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu comecei a aula com esse slide aqui, ó. Tá? Então a gente achou uma linguagem que ela está dentro do mundo cinza aí, ou seja, tem uma máquina de Turing para ela, mas ela não é uma decisora, tá? Quer dizer que ela pode travar, pode entrar em loop infinito. Na verdade, ela vai entrar em loop infinito para aquelas entradas que não são aceitas, ou seja, para as máquinas de Turing que não aceitam as entradas, ela entra em loop infinito. Tá? Bom, a linguagem LU, na verdade, tem outro nome, que é chamado de problema da parada. Tá? Que é um nome famoso aí. Tá? Que é a mesma coisa, é um pouquinho mais genérico. A definição do problema da parada é a seguinte: seja H de M o conjunto de entradas W, tais que uma máquina de Turing M para em W, aceitando ou não. Tá? Então não interessa se aceita ou não. Então a gente esquece a questão da aceitação. Então se a gente simplesmente pensar em máquinas de Turing que sempre travam, tá? Esse problema também é indecidível. Ou seja, ele é RE, mas não é recursível. Quer dizer que uma máquina de Turing não pode detectar quando a outra para. Tá? Então a gente tem aí outro nome que é o problema da parada, que na verdade é a mesma coisa que LU. Bom, pessoal, nesta aula a gente falou então sobre o problema da parada, na verdade através de uma outra linguagem chamada linguagem LU, que é a linguagem universal, que consiste de todas as cadeias que são representações de uma máquina de Turing em um código e que detecta e que diz quando que essa máquina aceita aquela entrada. Essa linguagem é chamada de linguagem universal e corresponde, na verdade, ao problema da parada. Tá? Eu fiz aí algumas demonstrações, na verdade demonstrações bem simples, basta você entender do que eu estou dizendo, tá? E você vai perceber aí as provas que não são tão difíceis. Eu fiz uma abordagem baseada em máquina de Turing. Se você procurar aí pela internet outras videoaulas, outras demonstrações, você vai ver que existem outras formas de demonstrar o problema da parada. Tá? Existem algumas demonstrações aí que falam, por exemplo, do programa Alô Mundo. E o próprio livro do Hopcroft tem um exemplo do Alô Mundo, que é assim: dado um Alô Mundo, né, um programa que imprime Alô Mundo na tela, é impossível pegar um outro programa e decidir se aquele programa vai realmente imprimir o Alô Mundo. Tá? E dá para provar isso conceitualmente também com essa ideia de máquinas abstratas. Tá? Então, se você quiser dar uma procurada aí para ver outro tipo de prova, um pouquinho mais alto nível, um pouquinho mais menos matemática, digamos assim, menos formal, você consegue achar também. Tá? Mas é importante você perceber que é uma linguagem que ela não tem solução, não tem um algoritmo que roda, quer dizer que ela vai entrar num loop infinito aí, em alguns casos, e que não é prático, na verdade não serve para nada. Certo? Bom, então é isso, até a próxima aula.